Em 1874, um empoeirado salão em Deadwood tornou-se o palco para um crime que assombraria a fronteira. Um tio cruel, desesperado para pagar suas dívidas de jogo, arrastou suas 4 sobrinhas para o bloco de leilões, vendendo-as ao maior lance como gado. A multidão zombou. Homens estenderam para suas bolsas de moedas e, toda a esperança parecia perdida. Isso foi até as portas se abrirem, silenciando a sala. Entre Silas Vance, o rancheiro mais temido no território. Ele não apenas as comprou, ele pagou uma fortuna para as possuir. A cidade pensou que as garotas estavam condenadas a uma vida de miséria. Mas o que Silas Vance construiu para aquelas 4 irmãs não apenas as salvou, mudou a história americana para sempre. Esta é a verdadeira história do rancheiro irritado e o legado das irmãs Vance. O ar no Salão Joia era espesso o suficiente para sufocar um homem pesado, com o fedor de tabaco velho, corpos não lavados e uísque barato. Mas nesta tarde de terça-feira, em final de outubro, o rugido usual de risadas e o tinir de copos tinham diminuído para um murmúrio de escura antecipação. No centro da sala, de pé em uma plataforma de madeira improvisada, geralmente reservada para dançarinas de cancã, estavam 4 jovens mulheres. Elas estavam amontoadas, um nó tremendo de vestidos de chita e rostos marcados por lágrimas. Mary, a mais velha com 22, estava na frente, seus braços abertos, como se ela pudesse fisicamente proteger suas irmãs dos olhos lascivos dos mineradores e andarilhos lotando a sala. Limpa a garganta. Atrás dela estava Elizabeth, 19, cujo cabelo vermelho flamejante geralmente sinalizava um temperamento. Mas hoje ela apenas parecia quebrada. Então Catherine, 17, e delicada segurando a mais jovem pequena Alice, que tinha apenas 12, de pé ao lado delas, suando através de um terno cinza manchado, estava o tio delas, Edna Grout. Abner era um pequeno homem com rosto de rato cujas mãos tremiam não de medo, mas da abstinência de uma bebedeira de 3 dias. Ele tinha perdido a fazenda da família em um jogo de pôquer 3 noites atrás. Agora ele estava vendendo os únicos bens que ele tinha sobrado para pagar a dívida que ele devia ao dono do salão, um homem implacável chamado Al Swearing. Cavalheiros, a voz de Edner rachou alta e desesperada. O que vocês veem aqui é gado de primeira. Garotas cristãs bem criadas. Podem cozinhar, podem costurar, podem manter um homem aquecido. Uma onda de risada sombria moveu-se pela multidão. Mary olhou furiosamente para o tio, seus olhos queimando com um ódio tão puro que parecia que poderia acender a serragem no chão. Você vai apodrecer no inferno por isso, tio? Ela sibilou. Cale a boca, garota! Edner estalou, levantando uma mão. Você come minha comida, você vive sob meu teto, você paga minhas dívidas. Quem vai começar o lance pelo lote? Swearing chamou de trás do bar, parecendo entediado enquanto polia um copo. Eu não tenho o dia todo, e Abner aqui me deve $5.000. $500, um minerador sujo gritou de trás. 800 Hall, gritou outro. Os lances estavam vindo rápido, mas eram baixos. Esses homens queriam trabalho barato ou prazer barato. Mary sentiu seu coração martelando contra suas costelas. Ela tinha uma pequena faca escondida em sua bota, e ela já tinha decidido que se fossem vendidas para um desses monstros, ela a usaria. Primeiro no comprador, depois nela mesma. $2.000. A voz veio de um homem de aparência lisa em um terno risca de giz perto da frente, um dono de bordel de Denver. A sala ficou quieta. 2.000 era uma fortuna. Os olhos de Abner se iluminaram. 2.000, eu ouço bum? As portas duplas do salão bateram abertas com tanta força que o vidro nas janelas chacoalhou. A luz do sol da rua entrou, cegando por um momento, silhuetando uma figura massiva parada na porta. Conforme seus olhos se ajustaram, a sala o viu. Ele era um gigante de homem,
medindo mais de 1,80 m de altura, com ombros largos que esticavam contra um casaco preto. Um chapéu preto estava puxado baixo, sombreando seus olhos. Mas todos viram a cicatriz. Uma linha branca e irregular que corria de sua maçã do rosto esquerda até sua mandíbula, desaparecendo em uma barba espessa e escura. A sala ficou em silêncio mortal. Até o pianista congelou. Era Silas Vance, conhecido em todo o território de Dakota como o Diabo das Terras Ruins. Vance era um recluso. Ele possuía a maior operação de gado a oeste do Missouri, o rancho Iron Ridge, mas ninguém jamais o via na cidade. Rumores circulavam que ele havia matado um homem com as próprias mãos por invasão, que ele odiava pessoas, que seu coração era tão frio quanto um inverno de Dakota. Silas entrou na sala. Suas esporas não tilintaram. Elas tilintaram com um baque rítmico pesado. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para Abner. Seus olhos escuros e furiosos estavam fixos nas 4 irmãs. Ele parou na base da plataforma. De perto, Mary viu a raiva nele. Ele estava praticamente vibrando com isso. Ele parecia uma tempestade prestes a estourar. O que é este rejunte? A voz de Silas era um murmúrio baixo como trovão. Ener engoliu seco, recuando. Apenas fazendo negócios, Sr. Vance. Apenas acertando dívidas. Silas lentamente virou a cabeça para olhar para o dono do bordel, que havia oferecido 2.000. O homem de terno, risca de giz, geralmente confiante, murchou sob o olhar de Silas e deu um passo para trás. Estou comprando a dívida, Silas disse. Ele não gritou, mas sua voz carregou para cada canto da sala. É um leilão, Vance, Swearing disse do bar, embora ele parecesse inquieto. O lance atual é 2.000. Silas alcançou em seu casaco. A sala estremeceu, esperando uma arma. Em vez disso, ele puxou uma pesada bolsa de couro e a jogou no bar. Ela aterrissou com um pesado baque metálico que rachou a superfície de madeira. 5.000 dólares em pó de ouro, Silas disse, e a escritura da fazenda rejunte. A sala engasgou. Era uma soma astronômica, o suficiente para comprar uma cidade inteira, não apenas 4 garotas. Edner parecia que poderia desmaiar de alegria. Vendido. Vendido ao Sr. Vance. Silas não sorriu. Ele voltou-se para as garotas. Ele não ofereceu uma mão para ajudá-las a descer. Ele apenas acenou com a cabeça em direção à porta. Entrem na carroça, ele rosnou. Agora. Mary hesitou. Ela olhou para este homem aterrorizante, este gigante cicatrizado que acabara de pagar uma fortuna por elas. Isso era um resgate ou elas tinham acabado de ser vendidas para um diabo muito pior do que os desta sala? Eu disse, mexam-se. Silas latiu sua mão repousando no cabo de pérola do revólver de culto em seu quadril. Aterrorizadas, as irmãs desceram do palco e apressaram-se para fora da porta. Os olhos da cidade queimando em suas costas. A viagem de carroça para Iron Ridge foi excruciante. Era uma jornada de 3 dias pelo terreno mais implacável do território. Silas Vance dirigiu a equipe de 4 cavalos de tiro pretos com uma habilidade que beirava a violência. Ele empurrou os animais com força, ansioso para colocar milhas entre eles e Deadwood. Pelas primeiras 6 horas, nenhuma palavra foi dita. As 4 irmãs sentaram na parte de trás da carroça coberta, amontoado em cima de caixas de suprimentos. Ele vai nos matar, sussurrou Elizabeth, seu cabelo vermelho emaranhado com poeira. Eu posso ver isso em seus olhos. Ele está zangado. Por que ele está tão zangado? Ele pagou 5.000 dólares. Mary sussurrou de volta, apertando Alice perto. Homens não pagam esse tipo de dinheiro por caridade, Liz. Ele quer algo. Eu ouvi histórias. Catherine choramingou. Eles dizem que ele tem uma mina em sua terra onde ele trabalha as pessoas até elas caírem. Talvez seja isso que somos. Trabalho escravo. No assento do motorista, Silas podia ouvir seus sussurros, mas ele disse nada. Sua mandíbula estava tão apertada que seus dentes doíam.
Ele estava zangado, sim, mas não com elas. Ele estava consumido por uma raiva branca e quente pelo mundo que permitia que um homem como Abner Grout existisse, e ele estava zangado consigo mesmo por se envolver. Você deveria ter ficado na montanha, Silas, ele disse a si mesmo. Você não precisa de 4 dependentes. Você precisa de solitude. A noite caiu e Silas puxou a carroça para fora da trilha para um pequeno cânion protegido do vento. Ele montou o acampamento com eficiência militar. Ele fez uma fogueira, cozinhou uma panela de feijão e carne de porco salgada e a colocou na frente das garotas. Comam, ele comandou. Ele pegou seu próprio prato e caminhou 20 jardas de distância, sentando em uma rocha na escuridão, suas costas para elas. Mary o observou. Ele lhe era um enigma. Ele não as tinha tocado. Ele não as tinha ameaçado. Ele mal as tinha olhado. Juntando sua coragem, Mary levantou-se. Ela alisou seu vestido e caminhou até ele. Silas enrijeceu enquanto ela se aproximava, mas não se virou. Sr. Vance, ela disse suavemente. Volte para a fogueira, ele grunhiu. Eu quero saber o que você pretende fazer conosco. Mary disse, sua voz tremendo mais firme. Nós não somos gado. Você não pode simplesmente nos comprar e não nos dizer nosso destino. Silas virou-se. Então, à luz da fogueira, sua cicatriz parecia profunda e roxa. Seus olhos estavam cansados. Você pensa que eu te comprei por prazer? Ele perguntou, sua voz pingando com nojo. Mary não se encolheu. Eu não sei para que você nos comprou. É por isso que estou perguntando. Silas levantou-se, elevando-se sobre ela. Eu te comprei porque se eu não o fizesse, aquele cafetão de Denver teria você em um bordel ao nascer do sol. Eu te comprei porque seu tio é uma doença em pele humana. Então você nos salvou? Mary perguntou, esperança se acendendo. Você vai nos deixar ir? Silas riu, um som áspero e seco. Deixar você ir onde você não tem dinheiro? Sem casa? Sem família? O inverno está chegando. Se eu deixar você ir, você estará morta em uma semana ou trabalhando em uma esquina. Ele se aproximou, sua voz caindo para um rosnado. Você pertence a mim agora, Mary Grout. Você e suas irmãs. Vocês trabalharão em meu rancho. Vocês ganharão seu sustento. E vocês farão exatamente o que eu disser. Isso está claro? Mary sentiu um arrepio correr por sua espinha. E se recusarmos, então vocês podem voltar a pé para Deadwood. Silas disse, voltando-se para o horizonte escuro. Mas eu não recomendaria. Os lobos estão famintos este ano. Rancho Iron Ridge não era um lar. Era uma fortaleza construída contra a face íngreme de um penhasco de granito. A casa principal era uma estrutura extensa de pedra e madeira pesada. Era cercada por muros altos, ostensivamente para manter ladrões de gado e lobos afastados, mas para as irmãs parecia uma prisão. Quando elas chegaram, foram recebidas não por criados, mas por um velho cão de um olho chamado Buster, e um silêncio que parecia pesado. A casa era imaculada, mas fria. Não havia cortinas, nem tapetes, nem quadros nas paredes. Era uma casa vivida por um homem que estava tentando esquecer que era humano. Há 4 quartos no andar de cima. Silas disse a elas, enquanto carregava seus poucos pertences para dentro. Escolham um, fiquem fora da ala oeste. Aqueles são meus aposentos. A cozinha está totalmente abastecida. O jantar é às 6 horas. Se vocês atrasarem, não comem. Pelo primeiro mês, a vida em Iron Ridge foi uma rotina brutal. Silas era um capataz exigente. Ele as colocou para trabalhar imediatamente. Mary assumiu a cozinha e a limpeza. Elizabeth e Catherine foram encarregadas de cuidar da horta e consertar as pilhas de roupas de trabalho rasgadas que Silas havia acumulado. Até a pequena Alice recebeu tarefas alimentando as galinhas e coletando ovos. Silas era raramente visto. Ele saía antes do amanhecer para cavalgar o pasto e retornava depois do escuro coberto de poeira e sangue de mar cargado. Ele comia suas refeições em silêncio, lendo jornais antigos,
ignorando as 4 mulheres que sentavam aterrorizadas na outra ponta da longa mesa de carvalho. Mas as irmãs eram resilientes e eram observadoras. Ele está com dor, Catherine disse uma noite enquanto sentavam perto da fogueira costurando. Ele é um monstro, Elizabeth contou, espetando sua agulha no tecido. Ele não sorriu uma vez. Ele nos trata como funcionários. Ele odeia. Não, Mary disse lentamente. Ele nos trata como se tivesse medo de nós. Medo? Elizabeth zombou. O homem luta com touros por diversão, não com medo de nós o machucarmos, Mary corrigiu. Medo de se importar. A tensão quebrou em meados de novembro. Uma nevasca atingiu as planícies cedo, enterrando o rancho em 4 pés de neve. O vento uivava como uma banshee chacoalhando os pesados postigos. Na segunda noite da tempestade, Alice ficou doente. Começou como uma tosse e rapidamente transformou-se em uma febre alta. À meia-noite, ela estava delirando, debatendo-se em sua cama. Mary entrou em pânico. Ela correu para a ala oeste, ignorando a regra, e bateu na porta de Silas. Sr. Vance, por favor, é Alice. A porta abriu-se instantaneamente. Silas estava ali, ainda vestido um livro em sua mão. Ele deu uma olhada no rosto de Mary manchado de lágrimas e passou por ela. Quando ele entrou no quarto da garota, o rancheiro irritado desapareceu. Ele ajoelhou-se ao lado da cama de Alice, sua mão grande e áspera tocando suavemente a testa dela. Pneumonia, ele murmurou. Ele olhou para Mary. Peguem água quente e me tragam o uísque do meu escritório. Agora por 3 dias e 3 noites, Silas Vance não dormiu. Ele sentou-se ao lado da cama de Alice, alimentando-a com colher o caldo, aplicando compressas frias e segurando sua pequena mão quando os pesadelos da febre vieram. Ele falou com ela em uma voz que as irmãs nunca tinham ouvido, suave, reconfortante, quase musical. Fique conosco, pequena, ele sussurrou. Você é forte. Você é uma Vance. Bem, perto o suficiente. Você tem que lutar. Na 4ª manhã, a febre cedeu. Alice abriu os olhos e sorriu fracamente para o homem gigante dormindo na cadeira ao lado de sua cama. Mary ficou na porta observando-o. Ela viu a exaustão em seu rosto, as olheiras escuras sob seus olhos, e pela primeira vez ela notou algo mais na lareira da sala. Ele as tinha proibido de entrar em um pequeno e empoeirado retrato de uma mulher e um bebê. A recuperação de Alice mudou a dinâmica na casa. Silas recuou para seu comportamento frio, mas as irmãs não tinham mais medo dele. Elas tinham visto o homem por trás da cicatriz. Uma noite em dezembro, Mary decidiu confrontar o mistério. Ela tinha feito um jantar de rosbife, o favorito de Silas, e servido-lhe um copo de vinho. Quem é ela? Mary perguntou baixinho depois que as garotas mais jovens tinham ido para a cama. Silas congelou seu garfo a meio caminho de sua boca. Quem? A mulher na foto em seu quarto. Eu a vi quando você estava cuidando de Alice. Silas lentamente colocou seu garfo. O silêncio estendeu-se por um longo tempo. O fogo estalava. O nome dela era Sarah, Silas disse, sua voz soando como cascalho moendo. Ela era minha esposa. Ele levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a escuridão nevada. 10 anos atrás, eu era um homem diferente. Eu era feliz. Nós tínhamos um filho. O nome dele era William. Ele fez uma pausa, sua mão segurando a moldura da janela até seus nós dos dedos ficarem brancos. Houve um ataque. Comanches. Eu estava no pasto. Eu voltei e a casa estava queimando. Ele virou-se para encarar Mary e a agonia em seus olhos era insuportável. Eu os encontrei, ou o que restou deles eu jurei então eu nunca deixaria ninguém perto de mim novamente, porque tudo que eu toco morre. É por isso que estou zangado, Mary. Não com você, com o mundo, e ao Deus pleno por me deixar viver quando eles morreram. Mary caminhou até ele. Ela não o abraçou. Ela sabia que ele se quebraria, mas ela colocou uma mão em seu braço. Você não deixou Alice morrer, ela disse suavemente.
Você tem um dom, Silas. Você protege pessoas. Você pensa que é amaldiçoado, mas talvez você foi poupado para que pudesse nos salvar. Silas olhou para a mão dela em seu braço, então para os olhos dela. Pela primeira vez, a parede rachou. Uma única lágrima traçou através da poeira em sua bochecha, traçando a linha de sua cicatriz. Eu não comprei vocês para trabalhar, ele confessou, sua voz áspera. Eu comprei vocês porque eu conhecia Charles Goodnight, o barão do gado. Sim, Goodnight me disse sobre um anel de traficantes movendo mulheres de Deadwood para São Francisco. Seu tio, ele não apenas vendeu vocês para o maior lance. Ele tinha um acordo com aquele cafetão. Eu o superei no lance para quebrar a corrente. Eu pretendia enviar vocês para o leste para um convento em St. Louis assim que a primavera chegasse. E agora? Mary perguntou. Silas olhou para o corredor vazio onde os sons das outras irmãs rindo ecoavam. Agora eu não sei. A primavera chegou, derretendo a neve e trazendo as flores silvestres para as planícies. Mas também trouxe problemas. O dono do bordel do leilão, um homem chamado Cornelius Thorne, sem relação com Silas, mas um homem de má reputação, não tinha levado sua perda levemente. Ele tinha perdido o prestígio em Deadwood, e mais importante, ele tinha perdido um produto que ele já havia prometido a compradores ricos em São Francisco. Uma tarde em abril, Buster o cão começou a latir furiosamente. Silas estava no celeiro ensinando Elizabeth como selar um cavalo. Ele congelou sua mão indo para sua arma. Ele caminhou para o pátio assim que 5 cavaleiros apareceram no cume com vista para o rancho. Na frente estava Cornelius Thorne, flanqueado por 4 pistoleiros contratados, homens duros com rifles descansando em suas celas. Vance Thorne gritou, sua voz ecoando das paredes do canyon. Eu vim para renegociar. Silas caminhou para o centro do pátio, sua mão pairando sobre seu colt. Saia da minha terra, Thorne, antes que eu enterre você nela. Você tem propriedade que me pertence, Thorne zombou. Estou disposto a pagar o dobro do que você pagou. 10.000. Isso é um bom lucro para a manutenção de um inverno. Elas não são propriedade, Silas disse, sua voz mortalmente calma. Elas são família. A palavra pairou no ar. Família. Mary, observando da janela com uma espingarda em suas mãos, sentiu seu coração inchar. Tenha do seu jeito. Thorne cuspiu. Ele levantou sua mão, sinalizando seus homens. Tiroteio irrompeu. Silas sacou e disparou em um movimento fluido. Um dos homens de Thorne caiu de sua cela, mas os outros revidaram balas, lascando as paredes de pedra da casa. Entrem! Silas rugiu para Elizabeth, empurrando-a em direção à porta enquanto ele se abrigava atrás de um bebedouro. O cerco durou horas. Os homens de Thorne prenderam Silas enquanto outros tentavam circular pela parte de trás da casa, mas eles tinham subestimado 2 coisas. Primeiro, a construção em forma de fortaleza do rancho. Segundo, as irmãs. Silas estava segurando a frente, mas 2 homens estavam escalando a parede de trás. Eles caíram no jardim, pensando que não foram notados. Eles estavam errados. Conforme o primeiro homem aterrissou, ele foi recebido com uma frigideira de ferro fundido no rosto balançada, com a força total de uma Catherine aterrorizada, mas determinada. Enquanto ele cambaleava para trás, Elizabeth, a ruiva com o temperamento, saiu do galpão com o rifle Winchester sobressalente de Silas. Ela não hesitou. Ela disparou, atingindo o segundo homem na perna. Saiam da nossa casa! Ela gritou. Silas, ouvindo a comoção, percebeu que não estava lutando sozinho. Encorajado, ele saiu da cobertura, movendo-se com a ferocidade do diabo que ele foi nomeado. Ele flanqueou a posição de Thorne, atirando a arma da mão do cafetão. Thorne caiu de seu cavalo, esgaravando na terra. Ele olhou para cima para ver o cano do colt de Silas entre seus olhos. Eu deveria te matar, Silas sibilou. Não, Mary gritou, correndo para o pátio. Não, Silas,
Ele não vale a mancha em sua alma. Silas hesitou. Ele olhou para Mary, então para o trêmulo Thorne. Ele o golpeou com a coronha na face, nocauteando-o. Amarrem-no! Silas ordenou aos aterrorizados pistoleiros contratados que ainda estavam conscientes. Levem-no ao Marechal em Deadwood. Digam a ele que Silas Vance envia seus cumprimentos. E digam a ele que se eu vir algum de vocês em Dakota novamente, eu não serei tão educado. As estações em Iron Ridge viraram como as páginas de um livro pesado. O frio cortante do inverno deu lugar à lama da primavera, que endureceu no ouro escaldante do verão. E com cada virada do ano, a dinâmica dentro da fortaleza de pedra mudou. Silas Vance não era mais apenas o recluso aterrorizante na colina. Ele era um homem possuído por uma nova ambição aterrorizante. Mas desta vez sua motivação não era alimentada pela dor ou pela necessidade de solitude. Era alimentada por uma necessidade desesperada de garantir um futuro para as 4 mulheres que tinham inadvertidamente costurado seu coração de volta. O cerco com Cornelius Thorne tinha mudado tudo. Provou que o mundo sempre tentaria pegar o que era belo e vulnerável. Silas sabia que não podia viver para sempre, e ele não podia ficar de guarda com um Winchester pela eternidade. Ele tinha que construir para elas uma fortaleza que não fosse feita de pedra, mas de influência, dinheiro e respeito. Começou em uma noite de terça-feira no final de 1879. As garotas não eram mais crianças. Mary tinha 27, uma mulher de aço e graça. Elizabeth, 24, podia cavalgar melhor que qualquer peão no rancho. Catherine, 22, tinha enchido a casa sombria com esboços e tapeçarias. E Alice, agora 17, estava devorando cada livro que Silas podia encomendar do leste. Silas limpou a mesa de jantar. Ele não pediu que elas saíssem. Ele pediu que elas ficassem. Ele desenrolou um enorme mapa de pergaminho que cheirava a tinta e possibilidade. Cobria a mesa de carvalho inteira. Olhem para isso! Silas comandou sua voz baixa. As irmãs inclinaram-se. Era um mapa do vale abaixo de Iron Ridge, 10.000 acres de terra de pastagem principal, alimentada pelo riacho Whitewater. Pessoas pensam que sou apenas um pecuarista, Silas disse, traçando o rio com um dedo calejado. Eles pensam que eu acumulo ouro e odeio pessoas. Eles estão certos sobre a segunda parte. Mas o ouro é inútil se fica em um cofre. Ele olhou para cima, encontrando cada um de seus olhos por sua vez. Eu estou liquidando o rebanho do sul, 5.000 cabeças de gado. Eu já telegrafei Charles. Good night. Nós os levaremos para Railhead no próximo mês. Silas, Mary disse, sua testa enrugada. Essa é metade do seu estoque. Esse é o coração do rancho. Por quê? Para construir uma cidade, Silas disse. As palavras pairaram no ar, pesadas e absolutas. Não uma cidade em expansão, não um sumidouro de uísque e jogos de azar como Deadwood. Um santuário, um lugar onde ninguém jamais poderá vender você ou qualquer um como você, nunca mais. Ele apontou para uma curva específica no rio no mapa. Aqui nós construímos uma escola, uma de verdade. Paredes de pedra, telhado de ardósia, a melhor biblioteca a oeste do Mississippi. Ele olhou para Mary. Você tem uma mente para a ordem, Mary. Você vê o mundo em colunas e fileiras. Você vai comandar a administração. Você vai lidar com o dinheiro. Ninguém rouba de nós se você estiver observando o livro Razão. Ele virou-se para Elizabeth. Você tem um jeito com feras que eu nunca vi. Você vai comandar a cocheira e o programa de reprodução. Limpa a garganta. Nós vamos criar os mais finos cavalos 1/4 de milha no território. Homens virão do Texas apenas para comprar um potro Vance. Para Catherine, ele suavizou sua voz. Este mundo é feio, Catherine. Você o torna belo. Você o projetará. Os edifícios, os jardins. Você criará uma guilda têxtil. Nós contrataremos mulheres, viúvas, as abandonadas,
e pagaremos a elas um salário que as torna independentes de nenhum homem. E, finalmente, Alice, e você é a mais inteligente do lote. Você será a primeira estudante e então, Deus querendo, a primeira doutora. Uma cidade, Alice sussurrou, seus olhos arregalados. Como vamos chamá-la? Silas olhou para o fogo, sua mandíbula apertando. Nós a chamamos de Esperança de Sara. Os próximos 5 anos foram um turbilhão de construção e conflito. Silas Vance atacando um projeto era como uma força da natureza. Ele não apenas contratou empreiteiros, ele os aterrorizou à excelência. Se aquela parede não estiver aprumada, ele disse ao mestre de obras de St. Louis batendo no cabo de seu coat, você a derrubará e a reconstruirá com seu próprio dinheiro. A cidade surgiu da grama da pradaria como um milagre. Mas construir a cidade foi a parte fácil. A parte difícil foi lidar com o resto do mundo tentando entrar. Conforme as irmãs cresceram em proeminência e riqueza, pretendentes vieram. Como abutres circulando uma presa, ou talvez mais caridosamente, como mariposas para uma chama muito brilhante, homens começaram a cavalgar pela trilha em zigue-zague para Iron Ridge. O primeiro foi um advogado de Cheyenne, um homem liso com cabelo acolchoado, que veio para cortejar Mary. Ele sentou na sala, segurando uma xícara de chá com uma mão tremendo, enquanto Silas sentava em frente a ele, afiando uma faca Bowie com arranhões lentos e rítmicos. Eu tenho excelentes perspectivas, Sr. Vance, o advogado gaguejou. É mesmo? Silas murmurou, testando a borda da lâmina com seu polegar. Uma gota de sangue apareceu. Ele não a limpou. Mary é uma rainha. Ela dirige uma corporação. O que você dirige, filho? Além de sua boca. O advogado saiu antes de terminar seu chá. Mas o verdadeiro drama veio com Elizabeth. Elizabeth, ardente e teimosa, tinha se apaixonado por um homem chamado Thomas Miller. Thomas não era rico. Ele não era um advogado. Ele era um treinador de cavalos que trabalhava para um rancho vizinho. Ele tinha olhos gentis e mãos que eram suaves com potros. Silas o proibiu. Ele é um peão, Liz. Ele não pode te proteger. Eu não preciso de proteção. Elizabeth gritou, a discussão ecoando pela casa. Eu preciso de um parceiro. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. Uma noite, Thomas cavalgou até a casa principal. Ele não veio para esgueirar-se. Ele cavalgou direto para a varanda da frente onde Silas estava sentado. Silas levantou-se, desdobrando-se à sua altura total de intimidação. Saia da minha terra, Miller. Silas rosnou. Thomas desmontou. Ele estava aterrorizado. Seus joelhos estavam batendo juntos, mas ele tirou seu chapéu e olhou o diabo das terras ruins nos olhos. Não, senhor. Thomas disse, sua voz rachando antes que ele a estabilizasse. Eu não estou aqui para roubar seu gado, e eu não estou aqui para roubar sua filha. Eu estou aqui para pedir permissão. Mas eu estou dizendo a você, Sr. Vance, eu a amo e estou mais com medo de perdê-la do que de você, e eu estou muito assustado com você. Silas encarou o jovem. O silêncio estendeu-se por um minuto agonizante. A mão de Silas moveu-se perto de seu cinto de arma, então moveu-se para coçar sua barba. Você está tremendo, filho, Silas notou. Sim, senhor, eu acho que posso vomitar. Silas soltou uma curta risada tipo latido. Era um som enferrujado. Um homem que se mantém firme enquanto seus joelhos estão batendo é um homem corajoso. Você a tratar mal, Miller, e eles nunca encontrarão seu corpo. Eu entendo, senhor. Vá, então. Ela está no celeiro. Por 1885, a Esperança de Sara era uma joia próspera no território de Dakota. A academia estava cheia de estudantes, garotas de famílias ricas do leste, enviadas pelo ar fresco, e filhas de mineradores locais com bolsas de estudo integrais fornecidas por Mary. Mas no verão de 1885, o céu virou um branco nebuloso descolorido e recusou-se a chover. A grande seca atingiu com a vingança de uma praga bíblica.
Por 3 meses, nem uma gota caiu. Os riachos secaram para um gotejar. A grama virou cinza cinzenta. O gado por todo o centro-oeste começou a tingir suas costelas, mostrando através de suas peles empoeiradas como as aduelas de um barril. Iron Ridge, com seus poços profundos e nascentes de montanha, estava segura. Silas tinha sido paranoico sobre preparação sua vida inteira. Seus celeiros estavam cheios de grão. Seus tanques de água estavam cheios. Mas lá embaixo no vale e através das planícies, pessoas estavam morrendo de fome. Começou com algumas famílias aparecendo nos portões de esperança de Sara, implorando por água. Então tornou-se dezenas. Então centenas. Silas, o velho instinto de proteger os seus próprios acionando, ordenou que os portões do rancho fossem trancados. Nós temos o suficiente para nós, ele disse a Mary no escritório. Se abrirmos os armazéns, seremos limpos em 1 semana. Então nós morremos de fome também. É matemática simples, Mary. Não é matemática. Mary bateu a mão na mesa, espalhando papéis. Foi a primeira vez que ela tinha levantado sua voz para ele com raiva. É assassinato. Silas, olhe para fora da janela. Silas caminhou até a janela. Lá embaixo, na base do cume, um acampamento improvisado tinha se formado. Tendas esfarrapadas, crianças chorando, homens com olhos vazios. Eu salvei você, Silas disse baixinho. Meu trabalho é continuar salvando você, não eles. Você não nos salvou para nos deixar tornar monstros. Mary contou sua voz, tremendo de emoção. Você me disse uma vez que você estava zangado com o mundo por levar sua família. Bem, olhe para eles, Silas. Aquelas são famílias, e o mundo está as levando. Você vai ser o mundo, ou você vai ser o homem que chutou a porta do salão joia. Silas encarou o acampamento. Ele viu uma mulher sentada na língua de uma carroça, segurando um bebê que estava muito fraco para chorar. A imagem o atingiu como um golpe físico. Era a imagem que tinha assombrado seus pesadelos por 20 anos. Sara segurando William. Silas virou-se da janela. A raiva que o tinha alimentado por tanto tempo mudou, transformando-se de um escudo em uma arma. Peguem Elizabeth, ele latiu. Peguem as carroças. Todas elas. O que estamos fazendo? Oh, Mary perguntou, esperança se acendendo em seu peito. Nós não estamos apenas abrindo os portões. Silas rosnou. Nós vamos em uma jornada. O que se seguiu tornou-se a lenda do trem fantasma. Silas Vance. Mary e uma equipe de 20 peões carregaram 12 enormes carroças de carga com farinha, carne seca, feijão e barris de água. Eles não apenas alimentaram o acampamento no portão. Eles partiram para o território. Eles cavalgaram por 3 semanas. Eles foram para fazendas isoladas onde famílias estavam fervendo couro para fazer sopa. Eles foram para as reservas onde as rações do governo não haviam chegado. Silas dirigiu a carroça principal ele mesmo. Ele tinha 60 anos, suas juntas doendo o calor opressor. Mas ele não parou. Em uma pequena casa de turfa, perto da fronteira do Nebraska, eles encontraram uma família amontoada no escuro, esperando para morrer. O pai saiu com uma espingarda, muito fraco para levantá-la. Nós não temos nada para roubar, o homem grasnou. Silas desceu da carroça. Ele parecia um gigante empoeirado com farinha branca e sujeira da estrada. Ele caminhou passando a arma, suavemente empurrou o cano para baixo e deixou cair um saco de 50 libras de farinha na varanda. Não roubando, Silas grunhiu, compartilhando cortesia da esperança de Sara. O homem caiu de joelhos chorando. Silas pareceu desconfortável. Ele tirou seu chapéu e caminhou de volta para a carroça. Quando eles finalmente retornaram a Iron Ridge, as carroças estavam vazias, mas o coração de Silas Vance estava cheio de um jeito que nunca tinha estado. Aquela noite, as 4 irmãs e Silas sentaram na varanda. O calor finalmente tinha quebrado, e uma chuva suave começou a cair, chiando na terra seca. Nós estamos falidos, Mary disse, olhando para seu livro Razão, embora ela estivesse sorrindo. Nós demos os lucros do inverno.
A expansão da fábrica têxtil terá que esperar. Deixem esperar, Silas disse observando a chuva. Ele tomou um gole de seu café. Nós fizemos história em vez disso. Ele olhou para suas garotas, estas 4 mulheres que o tinham desafiado, lutado contra ele e o amado. Você sabe, Silas disse suavemente. Cornelius Thorne pensou que estava vendendo mercadoria. Ele era um tolo. Por quê? Alice perguntou. Por quê? Silas disse, estendendo a mão para Pat, a mão de Mary. Você não pode colocar um preço em um legado. E foi isso que construímos. Não os edifícios, não o dinheiro. Isso o que fizemos esta semana. Esse é o legado Vance. As irmãs o observaram, percebendo, limpa a garganta, que o rancheiro irritado tinha ido embora. Em seu lugar estava um patriarca, cansado mas contente. Ele tinha construído uma fortaleza. Sim, mas Mary estava certa. Ele finalmente tinha destrancado o portão. A passagem do tempo nas planícies de Dakota não é medida em horas ou minutos, mas no aprofundamento das rugas, no embranquecimento dos cabelos e no lento desgaste da pedra. Para Silas Vance, o tempo tinha sido um rio implacável, levando-o para longe do homem violento que ele uma vez foi, e depositando-o nas margens de uma velhice tranquila e respeitada. Pelo inverno de 1899, o Velho Oeste estava morrendo. A pastagem aberta era atravessada por arame farpado. O rugido caótico das cidades em expansão tinha sido substituído pelo batucar rítmico de locomotivas e o zumbido constante de fios telegráficos. A fronteira sem lei que tinha dado à luz homens como Silas e monstros como Cornelius Thorne estava sendo civilizada. Silas, agora com 72 anos, movia-se mais lento do que as tempestades que ainda fustigavam Iron Ridge. A cicatriz irregular em seu rosto tinha se dobrado nas linhas profundas de sua pele. Menos uma marca de violência agora, e mais um testamento de sobrevivência. Sua estrutura maciça, uma vez capaz de lutar com novilhos e quebrar homens, estava curvada, suas juntas doendo com o frio úmido da neve que se aproximava. Ele passou a maioria de seus dias em uma cadeira de balanço na varanda da casa principal, enrolado em um pesado hobby de búfalo, observando a estrada. Ele não estava observando por inimigos mais. Ele estava observando por elas, as irmãs. Elas não eram mais as garotas assustadas que ele tinha comprado em um salão. Elas eram os pilares da comunidade que ele tinha ajudado a construir. Mary, agora com 47, era a espinha de ferro da esperança de Sarah. Ela nunca tinha casado, alegando que ela tinha muito trabalho a fazer, administrando a fundação e a academia. Ela visitava Silas todo domingo, trazendo livros razão e contas, porque ela sabia que ele ainda gostava de se sentir útil, de se sentir como o patriarca tomando as decisões. Elizabeth a Ruiva, com o fogo em seu sangue, tinha casado com um criador de cavalos de bom coração chamado Thomas. Eles viviam 3 milhas vale abaixo. Ela tinha 3 filhos, todos os quais aterrorizavam os professores da escola local e adoravam seu avô Silas. Catherine, a artista, tinha se mudado para Chicago por alguns anos, ganhando uma reivindicação por suas pinturas da fronteira. Mas a cidade tinha sido muito barulhenta, muito suja. Ela tinha retornado para casa para abrir uma galeria na cidade. Ela era a que via Silas mais frequentemente, vindo para o cume para pintar a luz mutável nas paredes do cânion, enquanto ele sentava em silêncio por perto. E Alice, pequena Alice, aquela que ele tinha amamentado através de pneumonia naquele primeiro inverno aterrorizante. Ela tinha 37 agora, uma doutora. Ela tinha lutado com unhas e dentes para ser aceita na faculdade de medicina de volta ao leste, financiada inteiramente pelo ouro de Silas. Ela era a primeira médica mulher no território. Nesta terça-feira particular, o céu era um roxo machucado, pesado com o cheiro de neve. Silas sentiu uma familiar aperto em seu peito, uma dor fria que não tinha nada a ver com o tempo. Ele tentou levantar para ir para dentro, mas suas pernas recusaram a obedecer. Ele desabou para trás,
sua respiração sibilando em sua garganta. Buster, o bisneto de seu cão original, gemeu e empurrou sua mão. Eu sei, menino. Silas sussurrou sua voz, um raspar seco. Eu acho que o passeio acabou. Foi Mary quem o encontrou 1 hora depois. Ela tinha vindo cedo para discutir a expansão da biblioteca quando ela o viu caído na cadeira, sua pele pálida e úmida. Ela não gritou. Mary rejunte. Mary Vance não gritou. Ela agiu. Ela reuniu os peões com uma agudeza que lembrou a todos de Silas em seu auge. Eles o carregaram escada acima para o quarto em que ele tinha dormido por 25 anos. O quarto com o retrato de Sarah e William. Dentro de horas, a notícia tinha se espalhado. As linhas telegráficas zumbiram de esperança de Sarah para as cidades vizinhas. O velho leão está caído. Alice chegou a galope. Sua bolsa médica amarrada em sua cela, abandonando seu buggy por velocidade. Ela irrompeu no quarto, seu rosto corado do frio, tirando suas luvas enquanto ela corria para o lado dele. Silas abriu seus olhos enquanto ela pressionava um estetoscópio em seu peito. Ele viu a preocupação profissional em seus olhos, o jeito que seus lábios apertaram. Não se preocupe, Alice. Ele grunhiu o som fraco. Eu sou o doutor. Você é a paciente, ela disse, embora sua voz tremesse. Você obedece ordens. Essa é a regra. Silas conseguiu um fantasma de um sorriso. Eu fiz essa regra, e eu a estou aplicando. Ela recuou, olhando para Mary e Elizabeth, que estavam paradas ao pé da cama. Catherine estava chorando silenciosamente perto da janela. Alice balançou a cabeça levemente. Era seu coração. Estava simplesmente cansado de bater. Não havia remédio para uma vida inteira de trabalho árduo e tristeza enterrada. A vigília começou. Limpam na garganta. Por 3 dias a tempestade rugiu lá fora, enterrando Iron Ridge em branco, assim como tinha feito naquele primeiro ano. O vento uivava contra as paredes de pedra, mas dentro o fogo rugia, mantendo o frio à distância. Eles se revezaram sentando com ele. Eles conversaram com ele não sobre negócios ou a cidade, mas sobre memórias. Você se lembra? Elizabeth disse na segunda noite, segurando sua mão. Quando eu tentei cavalgar aquele garanhão indomado, o preto, você gritou tão alto que eu pensei que as montanhas rachariam. Os olhos de Silas estavam fechados, mas ele assentiu levemente. Você foi tola, ele sussurrou. Corajosa, mas tola. Você pulou a cerca. Ela riu através de suas lágrimas. Você me puxou daquele cavalo logo antes que ele rolasse. Você salvou minha vida, Silas, novamente. Teimosa, ele murmurou, assim como eu. Catherine sentou-se com ele na manhã seguinte. Ela trouxe um bloco de esboços. Estou desenhando você, ela disse suavemente, mas não assim. Estou desenhando você como você parecia naquele dia no salão quando, limpa a garganta, você chutou as portas abertas. Silas abriu um olho, olhando para ela. Eu parecia um diabo. Não, Catherine disse firmemente, sombreando o papel. Você parecia um arcanjo muito zangado. Nós estávamos rezando por um milagre, Silas. E você entrou. Ele tossiu um som úmido e crepitante. Eu não queria comprar vocês. Apenas queria machucar seu tio. Eu sei, Catherine disse, estendendo a mão para alisar seu cabelo branco. Mas você nos amou de qualquer maneira. Esse é o milagre. É fácil amar quando você quer uma família. É muito mais difícil quando você está tentando com toda a sua força para não o fazer. Pela terceira noite, sua respiração tinha se tornado superficial. A tempestade lá fora tinha quebrado, deixando para trás um silêncio tão profundo que parecia que o mundo inteiro estava prendendo a respiração. A lua brilhou pela janela, banhando a sala em uma luz prateada. Todas as 4 estavam lá. Elas recusaram a sair. Mary sentou-se perto de sua cabeça, limpando sua testa com um pano frio. Elizabeth segurou sua mão esquerda, Catherine sua direita. Alice sentou ao pé da cama, monitorando seu pulso, suas lágrimas finalmente caindo livremente.
Silas mexeu-se, seus olhos abriram, e por um momento a névoa da idade e da dor pareceu clarear. Seus olhos escuros estavam nítidos novamente, lúcidos e intensos. Ele olhou para o retrato na mesa de cabeceira. Sarah e o bebê William. Por décadas, aquela foto tinha sido uma fonte de tortura para ele, um lembrete de sua falha em protegê-los. Mas esta noite ele olhou para ela e não sentiu o peso esmagador da culpa. Ele se sentiu pronto. Ele virou seu olhar para as 4 mulheres o cercando. Eu tenho uma confissão, ele arranhou. A sala ficou imóvel. Eu disse a vocês. Eu disse a vocês que eu salvei vocês por causa de Charles. Good night. Por causa dos traficantes. Nós sabemos, Silas. Mary o acalmou. Não, ele interrompeu, reunindo suas forças. Aquela era a desculpa. A verdade é, quando eu entrei naquele salão, eu vi você, Mary. Você estava parada na frente de suas irmãs. Seus braços estavam para fora. Você parecia que estava pronta para lutar contra a sala inteira para mantê-las seguras. Ele engoliu seco, sua respiração engasgando. Você parecia Sarah. Aquele mesmo, limpa a garganta, fogo. Eu não comprei vocês para salvar vocês. Eu comprei vocês porque eu não podia vê-la morrer novamente. Mary soltou um soluço engasgado, pressionando sua testa contra a têmpora dele. Você não nos deixou morrer, Silas. Você nos deu vida. Eu fiz? Ele olhou freneticamente de um rosto para o outro, um pânico súbito o tomando. Eu fiz, certo? Eu fui duro com vocês. Eu fui frio. Eu fiz vocês trabalharem. Você nos ensinou a sobreviver, Elizabeth disse ferozmente, apertando sua mão. Você nos ensinou que ninguém nos possui. Você nos ensinou nosso valor. Você me deu minhas mãos, Alice disse, segurando suas próprias mãos, as mãos de uma cirurgiã. Você colocou livros nelas em vez de uma vassoura. Você fez certo, Silas. Você fez mais que certo. Silas recostou-se nos travesseiros, o pânico diminuindo. Seu olhar derivou para a janela para o luar na neve. A escritura, ele sussurrou na gaveta inferior da escrivaninha. Nós sabemos sobre o testamento, Mary disse. Você não precisa se preocupar. Não o testamento, ele respirou. A escritura do rancho não está em meu nome mais, não tem sido por 10 anos. As irmãs olharam uma para a outra confusas. Está no seu, Silas disse, sua voz mal audível agora. Iron Ridge, esperança de Sarah. É tudo de vocês. Sempre foi. Eu era apenas o zelador. Seus olhos começaram a fechar-se. O ritmo de seu peito engasgou, então desacelerou. Sarah, ele murmurou. Ela está esperando, Catherine sussurrou. Vá para ela, Silas. Está tudo bem. Nós estamos seguras. Você pode descansar agora. Silas Vance, o rancheiro irritado, o diabo das terras ruins, deu um último suspiro tremendo. Ele não morreu com um carranca em seu rosto ou um grito de raiva. Conforme o último pedaço de ar deixou seus pulmões, a tensão que tinha mantido seu corpo rígido por 30 anos finalmente dissolveu-se. Ele morreu com um olhar de paz absoluta. O funeral de Silas Vance não foi apenas um evento. Foi um momento na história. O tempo clareou para o enterro, o sol brilhando intensamente na neve fresca, transformando o mundo em diamantes. Eles o enterraram no ponto mais alto do cume, ao lado das sepulturas vazias que ele tinha guardado para Sarah e William todos esses anos. Mas não foi um caso solitário. Enquanto as irmãs estavam ao lado da sepultura aberta, elas ouviram um som, um murmúrio baixo como trovão distante. Mas o céu estava claro. Elas viraram-se para olhar para o vale. Pessoas estavam vindo. Elas vieram a cavalo em carroças e a pé. Elas vieram de Esperança, de Sarah, de Deadwood, de tão longe quanto Cheyenne. Havia pecuaristas que tinham cavalgado com ele nos primeiros dias, seus chapéus segurados sobre seus peitos. Havia mineiros que ele tinha ajudado quando estavam com má sorte. Mas principalmente havia mulheres, centenas delas,
graduadas da academia, mulheres que trabalhavam nas fábricas têxteis que Catherine tinha construído, mães que tinham alimentado seus filhos com a farinha das carroças de socorro de Silas. Elas caminharam pela trilha sinuosa até o rancho, um mar de roupas de luto pretas, mas seus rostos estavam cheios de reverência. Não desespero. Liderando a procissão estava Charles Goodnight. O lendário pecuarista era antigo agora, precisando de uma bengala para andar, mas ele insistiu em subir a colina. Ele parou ao lado de Mary. Ele olhou para a simples caixa de pinho. Ele nunca pensou que fosse um bom homem. "Good night", disse sua voz, carregando sobre o vento. Ele pensou que estava quebrado além do reparo. Ele me disse uma vez que seu coração era um cemitério. Good night olhou para a multidão de milhares se reunindo na encosta. Um testamento da vida que Silas tinha vivido. Ele estava errado. Good night disse, limpando uma lágrima de sua bochecha desgastada. Seu coração não era um cemitério. Era um jardim. E olhe a colheita que trouxe. Mary deu um passo à frente para a beira da sepultura. Ela segurou um punhado de terra, o solo rico e escuro de Iron Ridge. "Adeus, papai", ela sussurrou. Foi a primeira vez que ela o tinha chamado assim. Ela soltou a terra, bateu na madeira com um baque oco. Décadas rolaram. O século XX chegou com seus automóveis e suas guerras. O Velho Oeste desapareceu em mito e filmes, mas naquele canto das Dakotas, o nome Vance permaneceu realeza. Rancho Iron Ridge nunca foi vendido. Permaneceu o lar da família. Mary o administrou até sua morte aos 85. Ela o deixou para os filhos de Elizabeth, com a estipulação de que a casa principal fosse preservada exatamente como estava. O retrato de Sarah e William ainda está pendurado na ala oeste. Mas ao lado dele há uma nova pintura. É aquela que Catherine desenhou durante aqueles dias finais. Mostra Silas não como um velho, mas como o gigante na porta do salão, cercado por uma luz dourada, sua mão repousando no punho de sua arma, protegendo as 4 garotas atrás dele. Alice continuou a praticar medicina até que ela estivesse muito velha para segurar um bisturi. Ela entregou 3 gerações de bebês na esperança de Sarah. Toda vez que ela segurava um recém-nascido, ela diria à mãe: "Esta criança é um presente. Proteja-a. Lute por ela como uma Vance." E na praça da cidade, do que é agora uma cidade moderna movimentada, a estátua está de pé, Silas de bronze, imponente e forte. Todo ano, no aniversário do leilão, aquele dia em outubro, quando 5.000 Dyers compraram 4 vidas, a cidade realiza um festival. Eles o chamam de Dia do Jubileu. Famílias se reúnem, eles contam histórias, e ao pôr do sol, 4 jovens garotas da escola local são escolhidas para depositar uma coroa de flores silvestres aos pés da estátua. Um ano, um turista estava andando pela praça. Ele parou para olhar para a estátua lendo a placa. Uma velha mulher estava sentada em um banco por perto alimentando os pombos. "Que história", o turista disse. "Ele realmente as comprou como escravas?" A velha mulher sorriu. Seus olhos eram afiados, inteligentes e estranhamente familiares. Ela era bisneta de Elizabeth. "Ele comprou a dívida delas", a mulher o corrigiu gentilmente. "Mas ele ganhou suas almas. Você vê, jovem Silas Vance não apenas construiu um rancho, ele provou que sangue não faz uma família. Amor faz, e às vezes." Ela olhou para a face de bronze do rancheiro irritado, para sempre observando sobre sua cidade. "Às vezes, amor parece um homem chutando uma porta e recusando-se a deixar você para trás. Que jornada incrível de redenção." Silas Vance prova que mesmo um coração endurecido pela tragédia pode ser derretido pelo poder da família e propósito. Ele pensou que estava comprando criados, mas ele acabou construindo um legado que sobreviveu ao próprio Velho Oeste. Eu espero que esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu. Se você gostou do conto do rancheiro irritado e das irmãs Vance, por favor, aperte esse botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer
E me deixa saber que você quer mais dramas históricos como este. Você pensa que Silas fez a coisa certa mantendo sua distância no início? Ou ele deveria ter se aberto mais cedo? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se e toque o sino de notificação para que você nunca perca uma história da fronteira. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo.